Olá, aqui é o professor Álvaro Caldas, da Universidade Federal do Piauí. A gente leciona na disciplina de métodos quantitativos e o objetivo desse vídeo é exatamente tratar sobre a parte introdutória dessa disciplina. Aqui uma rápida introdução, antes de a gente adentrar no conteúdo da disciplina, é que essa disciplina ela tem uma finalidade de que você faça pesquisa com abordagem quantitativa, ok? Independente da finalidade, ou seja, independente se a pesquisa tem o cunho de descrever puramente o fenômeno, se ela tem como explicar o fenômeno social, ou se ela busca explorar o fenômeno em razão de busca de uma teoria. A abordagem do tratamento dos dados, ela pode ter uma abordagem quantitativa, quando ela vai usar, segundo Richardson, métodos estatísticos, desde os mais simples até os mais complexos. A abordagem qualitativa, que é um outro tipo de pesquisa, que por sua vez se aprofunda num caso para fazer, seja através de uma pesquisa participante, seja com a estratégia de estudo de casos simples ou múltiplo, seja através de uma pesquisação, enfim, ela vai tratar de aspectos mais subjetivos. Inclusive, ela pode utilizar técnicas como análise de conteúdo, análise de discurso, análise de narrativa, que buscam aspectos, inclusive de semiótica, para poder entender, compreender a mensagem além do que está explícito, ou seja, compreendendo as entrelinhas. Então, isso é muito mais complicado ou difícil de acontecer em pesquisas de contabilidade, que se adentram mais em entender, interpretar e analisar o comportamento das organizações através do que ela apresenta em suas demonstrações. Então, por isso que a pesquisa quantitativa é o que mais se utiliza, não necessariamente, mas é o que mais se utiliza em aspectos de uma pesquisa que tem finalidade no ramo de administração nem tanto, mas de contabilidade especificamente sim. Bom, portanto a gente pode agora tratar sobre o primeiro aspecto, o primeiro capítulo do livro do Adriano Leal Bruni, que é a referência básica da nossa disciplina, que é aquele livro que fala sobre estatística aplicada à gestão empresarial, da editora Atlas. No primeiro capítulo ele vai falar sobre análise exploratória de dados. Fala da estatística, breve resumo de estatística, e recai sobre análise exploratória de dados. Os capítulos seguintes, eles servem a mostrar algumas situações mais descritivas, depois ele cai na probabilidade e depois busca entender aspectos de distribuição de amostragem e finalmente estimação e alguns testes paramétricos e não paramétricos, para finalmente recair e finalizar em correlação e regressão, que é exatamente a ementa da disciplina de métodos quantitativos no nosso curso. Portanto, o objetivo nesse primeiro capítulo é entender as origens e os propósitos da análise pela estatística, compreender a importância da análise de dados, conceituar
o que são variáveis, o que são casos, e classificar essas variáveis, principalmente. E diferenciar, dentro dessa classificação, as variáveis qualitativas e quantitativas. Aqui, uma variável qualitativa, não quer dizer que ela não seja utilizada numa pesquisa quantitativa. Pode, perfeitamente, porque a classificação da variável não define a abordagem da pesquisa, tá? Tem uma relação, né, mas não determina. Portanto, aqui numa rápida tentativa de definir a estatística, a gente pode entendê-la como uma ciência que se preocupa com a organização, com a descrição, análise e interpretação dos dados. Essa visão é a visão de Costa Neto e é complementada com a preocupação de extração de informações que vão permitir o processo posterior de tomada de decisão. Aqui numa visão do Bruni, também preocupado com a gestão empresarial, ele leva a estatística a ponto de entendê-la como processos favorecedora de processos decisórios. Mas esses processos decisórios podem acontecer também dentro da própria pesquisa, né? O próximo aspecto principal dentro desse primeiro capítulo é entender as divisões da estatística, que não tem relação necessariamente com um tipo de pesquisa em função de sua finalidade, né? A gente sabe que em função da finalidade a pesquisa pode ser descritiva, a pesquisa, ou seja, quando ela busca descrever o fenômeno, seja a partir da amostra, ou seja, a partir já da população. Ela pode ser explicativa, quando encontra relações de causa e efeito entre variáveis do fenômeno, ou ela pode ser exploratória, quando ela não tem uma base teórica, enquanto que a explicativa e a descritiva tem, e basicamente confirmam. A exploratória, ela vai ainda meio que num túnel escuro tentar compreender o que possivelmente pode estar acontecendo com o fenômeno social. Bom, em relação à estatística, ela pode ter um aspecto de estatística descritiva. A gente vai ver isso muito quando estivermos trabalhando com software estatísticos, especialmente o IBM SPSS, quando a gente faz medidas estatísticas descritivas, como as medidas de posição central, quando se fala em média, quando se fala em, seja média geométrica, média harmônica, moda, né? Medidas de dispersão, quando se fala em variância, desvio padrão, desvio absoluto médio, enfim. E medidas de ordenamento e forma, questão de assimetria, kurtose, a questão de curvas achatadas ou alongadas. Então, isso aí é mais a questão da estatística descritiva. A estatística, já no aspecto de probabilidade, ela vai estudar o risco. E aí vocês vão ver isso no capítulo 6, quando ela trata sobre eventos excludentes, exaustivos, os princípios relacionados à probabilidade, entender arranjo, combinação, permutação, com e sem repetição, árvores de decisão e o valor da informação perfeita. Aí a pesquisa ela pode ser inferencial ou indutiva. E nesse caso ela precisa entender a distribuição da população, a distribuição da variável na população. Então a gente vai ver no capítulo 7 o que são distribuições de probabilidade,
especialmente a distribuição que nos interessa, a distribuição normal. Mas veremos também a distribuição binomial e a distribuição de Poisson. Para vermos a questão de amostragem, e a amostragem ela determina se você pode fazer inferência ou não. Porque se você faz uma amostra representativa, você vai poder fazer, obviamente, a possibilidade de inferência. Como essa inferência vai ser feita, vai depender da premissa da distribuição. Se a premissa, por exemplo, de normalidade ela é alcançada, eu vou poder fazer essa inferência através de, por exemplo, testes paramétricos. Que eu estou descrevendo apenas. Não estou fazendo nenhuma explicação do fenômeno. Eu faço apenas uma descrição usando teste paramétrico, mas tomando por base que há uma distribuição normal na população. Quando eu não tenho condição de ter essa premissa, ou outra situação da própria amostra ser grande que diminua essa preocupação, quando eu não tenho uma amostra grande e eu não tenho a possibilidade de dizer que a população tem uma distribuição normal, aí eu faço um teste não paramétrico, também de cunho descritivo, puramente descritivo, no sentido de abordagem, de finalidade, melhor dizendo, da pesquisa científica. Ok? Nós estamos trabalhando com estatística inferencial ou indutiva, mas tendo a apenas descrever o fenômeno. Ok? Então, não confundir as divisões da estatística e isso se relacionar necessariamente aos tipos de pesquisa quanto à finalidade. Agora, eu posso fazer também inferência buscando explicação, buscando uma relação entre, ou uma associação entre variáveis, ou uma relação de causa e efeito, sabendo realmente qual é a variável que depende da outra. Aí nós vamos ver a parte de correlação, de regressão, ANOVA, aí isso vai crescendo, você pode trabalhar com regressão múltipla, você pode trabalhar com regressão logística, enfim, outros métodos que podem ser tratados pela estatística aplicada. Nós vamos ficar até a parte de correlação e regressão, ou seja, a gente não vai passar aí do capítulo do livro, né? Basicamente, capítulo 14 até números, índices e série de previsões temporais, mas a preocupação maior é até correlação e regressão, capítulo 12. Os demais capítulos são bem mais simples e o capítulo 15 é só um complemento dos recursos em Excel. Tá? A gente vai mostrar o Excel e vai mostrar também o SPSS, que interessa, no meu ponto de vista, interessa mais para que vocês possam trabalhar. Bom, é muito importante esse aspecto aqui que a gente vai apresentar para vocês sobre o que são dados, o que são casos, variáveis e informações. O dado é um elemento que vai servir de análise. É um valor qualquer, verde, preto, vermelho, azul, um valor qualquer. Agora, esses valores podem ser especificação de algum aspecto que vai servir para pesquisa, que a gente vai chamar de variável. Então, as variáveis são as especificações dos valores coletados. Por exemplo, preto, vermelho, azul, rosa, isso são o quê? Relacionados a cores. Masculino, feminino, relacionado a gênero. 1,80, 1,70, 1,52 são mais, aqui está mais na cara, mas são aspectos, são dados relacionados à variável, por exemplo, de altura. Ok? Pode ser de comprimento, pode ser qualquer outra coisa. Agora, o que são casos ou indivíduos?
corresponde aos objetos descritos em um conjunto de dados, ou seja, algo que é vermelho e que tem 1,20 m, ou seja, eu juntei todas as variáveis e peguei um registro relacionado a um indivíduo ou a um caso. Isso é que define essa correspondência. Se a gente for falar aqui em termos de uma planilha, os dados seriam uma célula qualquer da tabela, as variáveis seriam as colunas de uma tabela, né? Cada coluna representa uma variável, também chamado de campos de uma tabela. Os casos seriam cada uma das linhas. No Excel, por exemplo, a partir da segunda, se você botar na primeira linha a identificação das variáveis. No SPSS, a partir da primeira linha já são os casos, já é cada caso. Então, a linha 1 já é o caso 1 e assim por diante. E a informação é o resultado ou significado que você tem em relação à análise de dados decorrente. Okay? Para ficar claro aqui, a gente tem um exemplo de dados variáveis e casos. Então, nós temos aqui a variável, né, código, a variável nome, a variável gênero, a variável idade e a variável satisfação. Veja que eu tenho, por exemplo, feminino é um dado, mas dado de que variável? Gênero. Né? Eu tenho muito satisfeito, é um dado de que variável? Satisfação. 17 é um dado de que variável? Idade. Agora, quando eu junto Juliana Berlusconi, feminino, 17, satisfeito, nós temos então agora isso aí, o que a gente chama de caso. No caso, identificado por um código, caso 2. O caso 1 é Márcio Nobre, masculino, 26, pouco satisfeito, em relação a alguma coisa aí que foi coletada. Então, acho que ficou claro esse exemplo aí, tá? O que nós temos mais? As variáveis, elas podem ser classificadas como quantitativas, quando elas podem ser operadas algebricamente. Ok? Ou seja, eu posso fazer operações como média, como mediana, como moda também posso fazer qualitativa, mas posso fazer uma somatória, posso fazer uma operação matemática que traduza até em outra variável. Por exemplo, eu posso descobrir o ROI a partir do lucro, do resultado e do investimento feito. Tá? Então, eu tenho duas variáveis e posso criar outra. Ok? De todo modo, as variáveis quantitativas, elas podem ser entendidas de forma discreta, quando elas decorrem apenas de fazer uma conta, ela é só um número inteiro, ou ela é contínua, quando elas assumem qualquer valor em determinado intervalo. As variáveis qualitativas, por sua vez, elas não podem ser operadas algebricamente. Principalmente quando se fala aqui em uma variável qualitativa nominal, que nem comparação se permite. Então, nome, Pedro, João, Paulo, Maria, não tem sentido você fazer comparação algébrica qualquer em relação a esse tipo de dado. Já as variáveis qualitativas ordinais, elas permitem comparações através de uso de escalas. Inclusive, eu posso até fazer algumas operações dessas variáveis, né, para entender melhor o que acontece, mas porque eu posso traduzi-las isso em números, na escala de Likert, por exemplo, pouco satisfeito, muito satisfeito, insatisfeito, eu posso fazer uma escala de 1 a 5, de 0 a 3, enfim. E isso depois eu posso dar uma numeração em relação a alguns conhecimentos. Bom, alguma construção de conhecimento. Bom, isso é
o que a gente poderia falar sobre as variáveis quant e quadro, né? Depois, esse uso da base de dados, você pode apresentá-las através de uma ordenação dos casos, a gente vai chamar isso de rol, tá? E eu posso fazer esse rol usando variáveis tanto qualitativas quanto quantitativas. Aqui na quantitativa, é interessante que esse rol esteja em alguma ordem de preferência crescente, tá? Aqui, por exemplo, no exemplo de variável quantitativa, o rol apresentado tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o número 1. Número 2 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se eu não estiver errando aqui. Então, o 2 é a variável que mais se apresenta. A gente pode chamá-la de moda. A moda desse rol, dessa variável, seja qual for ela, é 2. Isso não quer dizer que a média seja 2. Então, você teria que somar todos esses valores e dividir pela quantidade total do rol. Ok? Bom, o uso de dados, da base de dados, eu posso fazer uma contagem, eu posso fazer uma frequência, que pode ser simples, quando eu digo, o sexo masculino deu 15 e o sexo feminino deu 15 também. Isso é uma frequência simples. Se é 15 e 15, ao todo são 30. E eu posso fazer, portanto, uma frequência relativa. Quando eu pego a primeira variável, 15 de 30, eu tenho 30%. A segunda variável, que é a mesma coisa, 15 de 30, eu também tenho 50%. Então, somando as duas frequências relativas, à medida em que eu vou descendo a tabela, eu posso ter uma frequência cumulativa, que pode ser simples, quando se baseia na frequência simples, ou pode ser relativa, quando se baseia na frequência relativa. Ok? E eu posso fazer tabulações cruzadas, eu posso trabalhar com o cruzamento de variáveis, ou seja, eu posso ter uma variável chamada gênero e uma variável chamada satisfação. Então, qual foi os resultados do sexo masculino em relação a muito satisfeito? Quais foram as frequências do feminino em relação a muito satisfeito? Quais foram as observações de frequência em relação ao masculino e pouco satisfeito? Da mesma forma, em relação ao feminino e pouco satisfeito. E assim eu posso, talvez, até visualizar alguma associação em relação a essas variáveis. Bom, e aí a gente pode chegar a mais uma informação, que é a questão do agrupamento em classes. Eu posso ter uma necessidade de fazer um procedimento formal ou um procedimento informal em termos do que vai do bom senso do pesquisador. No procedimento formal, eu posso ver a quantidade observada. Quando a quantidade n for menor ou igual a 25, eu posso dividir em 5 classes. Quando for maior do que 25, se o número de observações na amostra for maior do que 25, aí você pode usar a fórmula de Sturgeon, em que você pega um valor, uma constante, que é, aliás, um valor k, que é igual a raiz quadrada de n, ou, de outra forma, você pode somar 1 mais 3,32 logaritmo na base decimal de n. E depois você pega o range, ou seja, a amplitude, e divide por esse k. Aí você encontra a quantidade de classes a ser utilizada no procedimento formal. Mas é muito difícil você ver isso em fórmula. Basicamente as pessoas colocam isso segundo o bom senso do pesquisador. Ok? Analisando as informações tabuladas, a interpretação e extração de informações de tabelas de frequências, e eu posso também fazer análises com métodos
estatísticos, desde medida de exposição, dispersão, ordenamento, forma. Posso passar por probabilidade, distribuições, amostragem, posso fazer estimação, testes paramétricos, testes não paramétricos, correlação e regressão linear, regressão logística, enfim, análise fatorial, análise por conglomerados e por aí vai, tá? Só que, para deixar claro, a amostragem ele é um passo para você fazer a estimação, para você fazer o teste paramétrico, você fazer o teste não paramétrico, enfim, para você fazer a correlação e regressão. Ela não é propriamente uma análise, não. Ela é, na verdade, uma montagem, tá? Ok? É necessário que você entenda que as distribuições são premissas também, não necessariamente uma técnica estatística de análise. São métodos estatísticos, né, mas que não necessariamente servem de pronto para a interpretação dos dados, ok? Bom, aqui você tem um exemplo maior, né, onde você vê que código está mais para uma variável apenas de cunho qualitativo, apesar de ser número, então não necessariamente código por ter número ser quant. Na verdade é porque você não vai fazer com código nenhum tipo de relação algébrica, está aí só por estar. E não necessariamente estão relacionados a uma ordem, simplesmente for ordem de coleta, mas isso não, talvez não tenha nem inferência, não tenha nenhuma importância, melhor dizendo, em relação à pesquisa. O mesmo caso de cliente e bairro são variáveis qualitativas, assim como código nominais. Gênero também é uma variável qualitativa nominal, só que foi codificada em 1 e 2, pelo que vocês devem perceber, 1 deve ser do sexo masculino e 2 do sexo feminino. A idade é uma variável quantitativa, ela pode ser, dependendo do interesse da pesquisa, ela pode ser vislumbrada como uma variável quantitativa discreta ou contínua. Tá? Posso trabalhar a idade com valor fracionário. Aí está mais para discreta. A renda, embora não apareça aí nenhum valor fracionário, é claro que é uma variável de cunho quantitativo e contínuo. O número de itens é uma contagem, então está mais claro que esse número de itens aí é uma variável quantitativa discreta. E o valor, assim como a renda, também é uma variável quantitativa contínua. Ok? Então, era isso que a gente gostaria de falar nesse primeiro momento sobre esse primeiro capítulo, para não ficar um vídeo muito longo, já tem 28 minutos. Então é isso, espero que tenha servido para reforçar um pouquinho mais o que vocês viram em métodos quantitativos. Então, até mais.